Essas aqui eu acho que... Tá gravando também. Ei. A gente não ia falar juntas. Você sabe o que é distopia? Tá bom. Tá, 1, 2, 3 e... Você sabe o que é distopia? Bom, eu sou a Giovana Volpe. E eu sou a Lívia Barufaldi. E nós estamos aqui hoje para falar sobre o que você já viu no título desse vídeo, sobre distopias. Então, como nós estamos no mês das distopias, #spoiler, nós vamos explicar um pouquinho sobre o que é distopia, quais são as suas principais características, quais são as principais distopias, as distopias clássicas, contemporâneas. Você não perde por esperar. Então, basicamente, o que é uma distopia? Uma história distópica, geralmente ela se passa no futuro em relação a quando o autor escreveu e ela serve para criticar a sociedade atual. Então ele pega e dramatiza um pouco assim, né? Coloca a sociedade em condições de vida talvez insuportáveis, mas sempre com uma crítica à sociedade atual. Então a gente se identifica muito lendo uma distopia e fala, gente, isso é muito possível de acontecer na vida real, que bizarro. Bom, e a origem desse termo, né, de onde veio a palavra distopia? Acho que se você não conhece distopia, pelo menos você deve conhecer a palavra utopia. A palavra utopia surgiu pela primeira vez em um trabalho de Thomas More. Falei certo. Thomas More. Ele usou então a palavra utopia para descrever um universo ideal, que na verdade não seria possível de tão idealizado. Em contrapartida, o John Stuart Mill, ele parodiou essa palavra, colocando ali o prefixo dis, né, para compor distopia, para dizer o contrário de uma utopia. Então, para criticar aquela sociedade, para falar sobre um universo que era totalmente oposto a um universo ideal. E foi assim que surgiu o gênero literário chamado distopia, por causa dessa palavra. Você sabe qual foi a primeira distopia? Não. Nem eu. Não, é que eu acho que não existe um consenso, sabe? Eu ouvi algumas histórias, mas eu vi que tem umas que foram escritas. Tá, tem umas que são antigas, tem umas que são novas. É assim que funciona. Eu acho que não existe um consenso. É sério, eu acho que não existe um consenso. Tipo, qual que foi a primeira distopia? Porque, por exemplo, eu vi que tem uma galera que acha que a primeira distopia escrita foi As Viagens de Gulliver. Mas eu pergunto... Era uma distopia? Era uma distopia. Então, não existe muito consenso em relação a isso. Nós vamos trazer aqui algumas distopias clássicas. E aí você faz as suas pesquisas. Se você descobrir qual foi a primeira distopia escrita, deixa aqui nos comentários. Exatamente. E é isso. Liu, e quais são as características principais de uma distopia? A primeira característica que eu considero assim que é uma das principais é a crítica à sociedade atual. Exato. Outra coisa que eu acho muito importante em uma distopia é que, de fato, aponta os podres da humanidade. Então, existem alguns podres que todo mundo costuma passar pano, né? Jogar sujeira pra debaixo do tapete. E a distopia vem trazendo os podres da sociedade bem aflorados e faz isso muito bem. Exatamente. E, geralmente, o autor pega os problemas da sociedade que muitas vezes são ignorados, né? Que são observados apenas. A gente consegue enxergar que ali tem um problema, mas ninguém faz nada sobre isso. E ele exagera pra dar essa dramatização e criar uma história sobre isso. Além disso, a gente percebe que algo em comum de todas as distopias é que eles costumam representar muito o sofrimento humano, né? Então, como é um mundo o contrário do mundo ideal, o contrário do mundo perfeito, existe muito sofrimento. Além disso, normalmente são retratadas sociedades em que há uma carência de liberdade individual, em que normalmente o Estado tenta controlar as pessoas, né? Então, de fato, ocorre mais uma vez um exagero. Ocorre um exagero nas sociedades distópicas. Normalmente existe um poder estatal muito grande para controlar pessoas. Então, normalmente existe uma estratificação da sociedade muito forte, né? Em que um grupo vai controlar um grupo mais carente e que vai cercear as liberdades desse grupo um pouco mais carente. E isso é muito comum nas distopias. Sim, e geralmente os personagens principais são os que sofrem, os que são controlados. Exato. Então, e eles vão tentar, de alguma maneira, ali, militar pelos seus direitos, pelas suas liberdades. E
muitas vezes, como nós estamos falando de uma distopia e não de uma utopia... Não dá bom. Não dá bom. Não dá bom. Então, um spoiler de uma distopia é que você, assim, querido leitor, não comece a ler uma distopia achando que você vai encontrar um final feliz como você encontraria nas utopias, né? No mundo ideal. É muito difícil de acontecer. Eu vou dizer, tem finais que são esperançosos em algumas distopias, mas final feliz é um pouco mais difícil. É muito difícil. Uma coisa que eu tava pensando também em relação às distopias é que as distopias têm o poder, uma característica delas, né? Que elas têm o poder de gerar uma sensação de incômodo em nós quando nós lemos. Então, é como se a gente lesse aquele livro e é muito estereotipado tudo aquilo que acontece, né? Fala, gente, isso é impossível de acontecer. Como? Né? É muito improvável que isso aconteça. É improvável, mas não é impossível. E isso gera uma angústia muito grande, porque a gente olha e a gente fala, meu Deus, eu acho que nós não estamos tão longe disso quando nós achamos que nós estamos. Eu acho que é justamente isso que dá esse incômodo maior, e você conseguir se identificar nas situações que o personagem passa e entender, tipo, claro, é uma dramatização, é um exagero, mas olhar pra sociedade que você vive hoje e falar, gente, isso é muito possível de acontecer. Sim. Isso é o pior. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre distopias clássicas. Distopias que você precisa conhecer. A primeira que me vem à mente aqui é Admirável Mundo Novo. Exato. E eu confesso que essa foi a minha primeira distopia. Uma distopia que, de fato, tem um lugar especial no meu coração. A segunda que me vem à cabeça é 1984. Eu acho que 1984 é a mais conhecida, assim, né? Exato. Talvez é mais provável de todo mundo já ter lido. Eu tô lendo nesse momento. Tô acabando. A Bia tá lendo. O Leo. A Livinha tá lendo. Então a gente tá na fase 1984. Verdade. Outra distopia que teremos aqui nesse mês é Fahrenheit 451. Exato. Outra distopia que, na verdade, existe uma grande controvérsia a respeito dela é a Revolução dos Bichos. Enfim, você acha que é uma distopia? Ou será que a gente deveria encaixar ela só no gênero fábula? Enfim, fica a critério do leitor se você quiser comentar aqui a sua opinião. Revolução dos Bichos é ou não uma distopia? Outra distopia clássica que é muito conhecida é Laranja Mecânica. Exato. E por último, que nós conseguimos nos lembrar aqui das distopias clássicas é o Conto da Aia. Hashtag spoiler, vai vir resenha do Conto da Aia. Sim, na verdade, a maioria desses livros que nós citamos aqui como distopias clássicas vão aparecer em formato de resenha nas próximas semanas. Então, se você é um amante das distopias, ou se você quer conhecer, né, esse universo, né, ao redor das distopias, eu quero te convidar a assistir as próximas resenhas nas próximas semanas. Sim, já fica ligado. Exato. Bom, e falando das distopias clássicas, eu preciso admitir que eu comecei a minha jornada pra dentro das distopias. Eu falando utopia. Corta tudo isso! Então, falando sobre as distopias clássicas, eu preciso admitir que a minha experiência com distopias começou justamente através de Admirável Mundo Novo. Eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito em relação às distopias, porque eu achava que era coisa de criança, eu achava que, não, é muito ficcional, eu não me dou bem com o universo ficcional, prefiro ler romance, prefiro ler livros técnicos, né? E eu lembro que, inclusive, quem me influenciou pra começar a ler distopias foi justamente Rony Barufaldi e Dona Lívia Valente, porque eles... Lívia Barufaldi, essa é a Lívia Barufaldi. E eu confesso que eu falei, eu acho que tá na hora de eu vencer o meu preconceito com distopias. E aí meu amigo Rony me emprestou Admirável Mundo Novo e eu confesso que eu lia aquele livro, sabe, mind-blowing, assim. E eu falava, meu Deus, por que eu não comecei a ler distopias mais cedo? Já a minha experiência foi um pouco diferente. Eu comecei no mundo das distopias através de Jogos Vorazes. Lá em 2012, 2013, por aí. Então, acho que na verdade teve um novo boom assim das distopias por volta desses anos, ali de 2012 até 2015, justamente com o lançamento do filme, né, do primeiro filme de Jogos Vorazes. Exato. E as pessoas começaram a procurar mais distopias pra ler quando elas entenderam que isso era uma distopia, né? Porque, na verdade, começou a lançar uma atrás da outra. Foi Jogos Vorazes, Divergente, Exato. Também temos Divergente aqui, gente, ó. Lançou Jogos Vorazes, Divergente, Maze Runner. Enfim, foi tudo várias, tacada só, né? Outra, exatamente. Exato. E aí eu lembro, gente, eu me lembro até hoje o dia
que eu assisti Jogos Vorazes pela primeira vez, de verdade é um dia que eu me lembro. É bizarro Gente, isso. foi marcante pra mim, Jogos Vorazes também, confesso. Gente, eu tinha 12 anos, Giovana. Eu assisti e eu lembro que eu tava dormindo na casa de uma amiga e eu não conseguia dormir de noite porque eu ficava repassando as cenas na minha cabeça e pensando, gente, como que isso, tipo, na possibilidade de isso ser um futuro real, sabe? E eu ficava, como assim? Como assim? Já pensou isso acontece de verdade? E eu não conseguia dormir de ficar pensando no filme. E foi justamente isso que me fez querer ir atrás do restante da história, né? Então eu fui atrás de ler o resto da saga Jogos Vorazes. Inclusive comprei esse box porque eu pretendo reler, já que Jogos Vorazes foi um marco assim tão grande na minha vida. Porque foi a porta de entrada pra eu ler distopias, porque depois de Jogos Vorazes eu já quis ler Divergente. Depois de ler Divergente eu já quis ler Maze Runner. Depois de Maze Runner eu li inclusive A Seleção, gente, não sei se vocês conhecem, que não é nem distópico, é assim, tem um fundo distópico, mas eu li por conta da distopia, entendeu? E foi aí que eu me apaixonei por distopias. E eu acho que se eu não tivesse, talvez, lido esses livros naquela época, né, na minha adolescência, talvez eu não estaria lendo as distopias clássicas hoje. Porque justamente por já saber que eu gostava do gênero, é que eu me interessei em ler esses clássicos da literatura hoje em dia, agora mais velha. Exato. Então, bom, aqui nesse vídeo você tem 2 exemplos de como 2 pessoas começaram de uma maneira completamente diferente no universo das distopias. Sim. Então pode ser que você queira começar pelos clássicos. Eu particularmente sou adepta a sempre começar por clássicos. Mas talvez você tenha, sei lá, tanto preconceito, ou talvez você nunca tenha tido uma experiência. E talvez você quer ir por um caminho mais conhecido, né? Então, por exemplo, você ama Jogos Vorazes, por que não começar a entender sobre o gênero distópico lendo Exatamente. a trilogia dos Jogos Vorazes? Se for ler distopias contemporâneas, eu recomendo que comece por Jogos Vorazes, porque realmente é o que mais marca, assim, eu acho. É o que dá o tom de distopias atuais, Exato. assim, pra hoje em dia. Em resumo, você precisa entrar no universo das distopias. Se você ainda não o fez, escolha um desses livros que nós citamos aqui. Nós citamos vários ao longo do vídeo, clássicos, contemporâneos, mas não deixe de passar pelo universo literário sem ter as suas experiências com distopia. Comenta aqui pra gente qual foi a sua primeira distopia, ou se você ainda não leu nenhuma distopia, comenta aqui pra gente qual dessas que a gente citou você ficou com mais vontade de conhecer. E também se você conhece alguma outra distopia que a gente não falou, Exato. que você acha que a gente precisa conhecer, deixa aqui embaixo pra gente poder conhecer e quem sabe no futuro comentar sobre isso também. Exato. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e... Tchau! Tchau!